Olá, estamos no ar com mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você informações sobre o trabalho legislativo. Nesta edição você vai ver em destaque: a Assembleia discute aumento de ICMS sobre o leite produzido em outros estados. Deputados se manifestam sobre a morte do PM Afonso Melo. CPI dos maus tratos ouve acusado de agredir cachorros em Vila Velha. Na última sessão ordinária da semana, a Assembleia discutiu o aumento de impostos na entrada de produtos no Estado e também alterações de cargos e carreiras de servidores. A repórter Gabriela Zorzal participou da sessão ordinária e traz as informações para a gente. Gabriela? Novos projetos começaram a tramitar na casa a partir da leitura em plenário, durante a sessão ordinária desta quarta-feira. São 5 projetos de autoria do governo. Eu começo falando sobre a proposta do Executivo de aumentar a alíquota de ICMS de 12% para 17% do leite longa-vida. Se essa mudança for aprovada, ela vai valer para produtos de outros estados. O objetivo é estimular a produção local e tornar o produto capixaba mais competitivo. Nós temos também 2 projetos que alteram cargos e carreiras de servidores efetivos. Um projeto para o Detran, outro projeto para o IPAJM, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado. Esses projetos eles começaram a tramitar, ainda serão analisados pelas comissões permanentes da Casa. Se os deputados decidirem a tramitação em regime de urgência, os projetos podem entrar na pauta de votação da próxima semana. Voltamos ao estúdio. Durante a sessão ordinária, a Assembleia fez 1 minuto de silêncio pelo falecimento do PM Afonso Melo. Deputados se manifestaram contra essa perda, vítima da violência. A morte, a execução desse policial Afonso Miller trouxe muita tristeza, não só para esse deputado, mas também para a Assembleia Legislativa, que é uma instituição, né, que representa o povo. Nós estamos do lado da família desse policial, né, que com 23 anos teve a sua vida ceifada por um indivíduo de 17 anos que não tem consideração e respeito à vida humana. Esse tipo de gente não tem como recuperar, não existe recuperação para esse tipo de pessoas. Ele está inclusive preso na Unip, e lá na Unip as pessoas que lidam com ele não mostra nenhum remorso, muito pelo contrário, se julga para os seus colegas como campeão em função de ter abatido covardemente um policial militar que saía da academia, né, e ainda teve a capacidade de alegar que ele confundiu. Aquilo ali é jogo de cena. Confundiu nada, ele foi ali com o único objetivo, executar, né, covardemente, a sangue frio, aquele homem, aquele jovem de 23 anos, que teve a sua vida ceifada. Foi uma notícia muito triste que essa Assembleia aqui fez jus à homenagem de 1 minuto de silêncio, como todos os parlamentares, também aos seus familiares, mas especialmente a todos os membros da Polícia Militar que estão chocados, né? Essa semana passada nós tivemos 2 policiais militares que foram alvejados, né? Também tivemos a morte por acidente de um outro amigo, o soldado Grigoleto, mas o soldado Melo, ele mostra com a perda da sua vida, o Estado precisa estar atento, porque assim como qualquer vida é o maior patrimônio que nós podemos perder de um cidadão, mas nós precisamos cada vez mais proteger esse bem que é o maior bem. Então isso é dever de Estado, né? E nós precisamos estar unidos nisso. O Poder Legislativo tem contribuído, tem acreditado no governo e aprovado os orçamentos de acordo com as suas sugestões. Mas nós precisamos aqui agora, nesse momento, chamar a reflexão do governo do Estado, dos gestores da segurança pública, se realmente está correto os investimentos, né? Porque prioridades, elas precisam ser estabelecidas pela sociedade capixaba. Nós temos uma preocupação porque o Estado do Rio de Janeiro, a gente já não consegue mais
ter a segurança da população que está vivendo lá. E o Espírito Santo está aqui do lado, né? Os nossos bairros estão demonstrando muita insegurança da população, aqui da Grande Vitória principalmente, né? O município de Vila Velha, o município de Serra, agora também aqui na cidade de Vitória. Todo dia nós temos toque de recolher, a população assustada, e isso nós precisamos de uma ação emergente. E é essa cobrança que nós fazemos, sim. Nós não podemos ter outras mortes para poder tomarmos providência. O Jornal Panorama faz um rápido intervalo e volta com mais informações. O Jornal Panorama está de volta e traz informações sobre a CPI dos maus tratos. Acusado de agredir cachorros na Riviera da Barra, em Vila Velha, admite ter agredido animal e explica sua motivação. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga maus tratos a animais, vai acionar o Ministério Público para impedir que o desempregado Dalmir Borges tenha animais em casa. Dalmir reafirmou em depoimento à CPI o que já havia admitido à polícia. Ele é a pessoa que aparece nesse vídeo divulgado na internet maltratando um cachorro. Ele arremessa o animal por cima do muro de sua residência. Na primeira tentativa, o animal cai no chão após bater no muro. O acusado disse que cometeu o ato depois de perder a cabeça ao pedir ao cão que não defecasse dentro de casa. Eu não vou negar que eu joguei por cima do muro. Também não joguei o animal no muro. Infelizmente, eu peço até perdão pelo animal ter batido na parede, que eu tenho um problema seríssimo aqui no braço, tenho um braço quebrado. E quando eu fui colocar ele por cima do muro, ele bateu no muro e voltou. Aí eu abaixei para pegar ele e começou a gritar. Mas muito antes disso acontecer, o que me levou a fazer isso foi o fato de eu acabar de ter perdido a cabeça. Infelizmente, eu perdi a cabeça. Por que eu perdi a cabeça? Porque até então, esses cachorros eles eram criados todos com ração, enquanto eu estava trabalhando. Infelizmente, eu fiquei desempregado. E essa ração que eu alimentava os animais acabou e eu não pude comprar. O que eu fiz? Comecei a comprar fubá para fazer polenta para eles. Sendo que esse próprio fubá eu mesmo como. Eu como. Eu como essa polenta também. Por estar desempregado. Eles não aceitaram comer da forma como eu estava alimentando eles, começaram a fazer muita porcariada. Se fizesse só no quintal, seria fácil limpar, como eu sempre limpei. Mas eles estavam passando pela grade da minha área de serviço, entrando dentro de casa e fazendo as necessidades dele dentro de casa. Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. Eu pedi, eu falei assim, eu não quero que vocês entrem aqui. Quer fazer as coisas, faz no quintal. Não entra aqui. Tanto é que eu coloquei lá até uma proteção para não deixar os animais passar. Quando foi por último, agora no domingo retrasado, tá? Eles entraram. Eu peguei, fui atrás deles, começaram a gritar. Porque já sabia que eu estava furioso, que eu falei, agora chega. Porque aonde eu tentei jogar por cima do muro, é um quintal que tem mato. O pequeno eu consegui jogar por cima do muro. O maior não consegui, por causa do meu braço. Aí ele, infelizmente, bateu naquela proteção do muro e voltou. A presidente da CPI, deputada Janete de Sá, anunciou que deve pedir um exame de sanidade mental dele. Nós temos que pedir um exame de sanidade mental, porque, o senhor vai me desculpar, o senhor deve ter algum problema de cabeça, porque é inadmissível. Assim, chega a ser jocoso o que nós estamos ouvindo aqui. Isso já chega a ser jocoso. Achar que um animal tem a compreensão, o senhor só pode dizer que o animal fala. Achar que o animal não pode não recusar um alimento, o senhor não é uma pessoa que não tem condição de ter animal.
Porque o senhor quer que o animal compreenda da mesma maneira que o senhor compreende o mundo, e ele nunca vai compreender, porque ele está numa dimensão diferente da nossa. Mas ele é um ser vivo, que merece respeito. A agressão ao animal aconteceu no dia 18 de março. Dalmir foi denunciado pelo Ministério Público e responde a processo criminal em liberdade. No depoimento à CPI, o desempregado relatou que maltratou outro cão que também estava em sua guarda. O animal aparece nesse vídeo ao lado do outro, que foi arremessado sobre o muro. A Comissão de Assistência Social recebeu convidada para falar sobre um dos tipos de autismo, a síndrome de Asperger. O relato de uma mãe que teve que descobrir na prática como lidar com o filho que sofre de uma síndrome pouco conhecida. Judite Soares foi a convidada da Comissão de Assistência Social da Assembleia e falou sobre síndrome de Asperger. É uma condição que faz parte dos transtornos de espectro autista. A criança tem dificuldades de aprendizado, de interagir com outras e de se adaptar a condições normais de convivência social. Mas, segundo Judite, essas crianças têm grande potencial em áreas específicas. E por causa de todas as dificuldades que ela passou durante o crescimento do filho, que tem essa condição, Judite falou sobre as experiências e como as superou. E para ela, é importante falar sobre tudo isso. Eu, enquanto profissional da educação, que lido com inclusão dentro da escola, eu não tive condições de dar o suporte necessário para o meu filho. Então, se eu, como profissional, zelosa que eu sou da minha profissão, eu não consegui, imagina uma pessoa que não tem formação nessa área, como é que vai conseguir ajudar? Então, se a divulgação através da mídia, as redes sociais, a gente conseguir divulgar o que é a síndrome de Asperger, como que ela surge na criança, não é algo que, porque teve uma educação desse jeito que surgiu a síndrome de Asperger. Não, a criança nasce com isso e vai demonstrando no decorrer da vida. Então, se as pessoas tiverem esse conhecimento, vão identificar mais cedo e vão ajudar seus filhos mais a desenvolverem cada dia mais e de forma mais rápida, com menos sofrimento. E depois de passar por tantas situações, Judite deixa 3 dicas para mães e familiares. Observe o seu filho, deixe ele ser criança como é. Tem as dificuldades dele, mesmo que tenha um diagnóstico, você perceba que tem uma coisa diferente, não importa. Exija dele o desenvolvimento que você exigiria de outra criança comum. Uma outra dica que eu daria: utilize o diálogo com o seu filho. Esteja com ele, buscando dele, inquirindo dele as respostas. Eu utilizo a palavra inquérito, que é o que eu faço mesmo com meu filho, para que ele coloque os seus sentimentos para fora, aprenda a se posicionar diante de todo o conhecimento que ele tem e a externar isso, que é uma dificuldade muito grande. E a terceira dica seria, assim, enquanto você percebe que seu filho tem alguma dificuldade, você precisa trabalhar para identificar no que ele é bom. Porque toda criança com síndrome de Asperger, ela tem um foco de interesses e naquele foco de interesses ninguém bate ela. Para a presidente da Comissão de Assistência Social, deputada Eliana Dadalto, é preciso ter mais centros de referência e mais orientação sobre autismo. Ela mostrou claramente, com a experiência dela, que o filho dela conseguiu, com todos esses desafios, conquistar o seu espaço. Ela conseguiu mostrar para todos nós que seu filho conquistou seu espaço e a gente fica aí à disposição, estamos colocando à disposição, como ela bem colocou, Linhares necessita desse centro de informação e a gente vai estar aí dando esse apoio, acompanhando de perto, para que possa, no futuro norte, termos também esse centro de atendimento às nossas crianças. O representante da OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras no Espírito Santo, participou da reunião do Colegiado de Educação. Em pauta, a qualidade do transporte escolar no Estado. A busca por melhoria do serviço de transporte escolar prestado aos alunos atendidos no Estado foi ponto de debate no Colegiado de Educação. O tema foi proposto pela OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras.
O representante da entidade disse que a preocupação é com a qualidade do serviço ofertado. Segundo o assessor de Relações Institucionais, Estado e municípios destinam por ano cerca de 250 milhões do orçamento da educação para o serviço. A gente observa claramente que há muita deficiência no transporte, reclamações de pais por parte da prestação de serviço. Nós do cooperativismo procuramos fazer o transporte com qualidade, é essa a preocupação, e a gente vê situações que não são respeitadas, o mínimo, o direito do aluno, o direito, a segurança do aluno. Então, como esse assunto vem permeando, nós resolvemos provocar esse debate aqui na comissão, na intenção de fato da gente chamar todos os atores, provocar o tema, qualificar esse tema como de fato ele precisa ser qualificado, não preocupado conosco, não preocupado com a cooperativa que transporta, deixa de transportar, mas aí entra o nosso papel do social, do nosso cooperativismo, entra a nossa responsabilidade com a comunidade, a nossa participação com a comunidade, que os nossos cooperados vivem nas nossas comunidades, vivenciam isso. Então, nossa intenção é que o assunto possa ser debatido e que o aluno saia ganhando, que a educação saia ganhando, tendo melhor qualidade no serviço prestado e também respondendo ao alto investimento que o Estado faz, que os municípios fazem na contratação do transporte escolar. Então, se o recurso se contrata, precisa sim, na ponta, cooperativa, empresas, todo mundo que faz esse serviço, entregar com qualidade, porque isso influencia demais nos gastos do gerenciamento da educação. O presidente do Colegiado de Educação avaliou a complexidade do assunto e disse que a comissão vai ampliar o debate em busca de propostas para melhorar o serviço. Nós vamos chamar um DIME primeiro, que representa os municípios no estado do Espírito Santo. Nós vamos chamar os secretários municipais de educação para conversar sobre o acesso. E aí nós vamos passar pela rede, nós vamos passar pelo território, nós vamos passar por todas as dificuldades que nós temos, o que eles desejam ter como rede para discutir o acesso. Depois disso nós vamos chamar a SEDU, nós vamos chamar a Secretaria de Estado da Educação para ela dizer quais são as questões que estão problematizando o acesso desses alunos. Provavelmente, quando nós chamarmos os municípios, vai aparecer os conflitos existentes na cooperação com o Estado. Quando nós chamarmos o Estado, vão aparecer os conflitos na cooperação com os municípios. Então nós vamos tratar isso, de modo a ir fazendo o convencimento de qual caminho nós podemos adotar para resolver os problemas. No meio desse caminho nós vamos chamar o Conselho Estadual de Educação, porque é o ente que recebe essa demanda, é o órgão de controle social, assim como nós aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos chamar o Conselho para que ele também nos apresente aquilo que vai chegando ao Conselho inerente ao acesso dos alunos à escola. Então esse é o caminho que nós vamos tomar. Vamos trabalhar para conceituar o debate a partir do acesso dos alunos à escola, para que a gente possa ofertar uma vaga de qualidade e que as crianças, jovens e adolescentes tenham acesso a essa vaga. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. No site da Casa e nas redes sociais você tem mais notícias sobre o trabalho legislativo. Obrigada pela companhia e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.